O nosso livro de estudo tem sido o Pão Nosso. E nós estamos na mensagem 37. E o convite é sempre para que todos nós possamos retomar esse livro e reler as mensagens, para que nós possamos consolidar as reflexões que aqui trazemos e buscar outras que essas palavras de Emmanuel no livro nos suscitam. E a de hoje se chama Seria Inútil. Como nós já comentamos aqui, Emmanuel sempre busca no Evangelho e nas contribuições dos colaboradores do Mestre, versículos para reflexão. E o versículo dessa mensagem 37, que ele vai refletir nessa manhã, nós vamos refletir essa manhã, está lá na passagem do Evangelho de João, capítulo 9, que fala sobre a cura do cego de nascença. Só para que nós relembremos, havia um homem que era cego de nascença. E ele estava no caminho quando Jesus passa com os discípulos e o vê. E os discípulos perguntam para Jesus, afinal, quem é que pecou? Os pais, os antecessores, para que ele fosse cego? E Jesus responde, ninguém pecou. É necessário que através dele a vontade do Pai se cumpra. E Jesus pega a terra, cospe, faz um barro, passa nos olhos daquele homem e diz para ele lá se lavar. E ele vai, se lava e ele volta a enxergar. É isso que está registrado pelo evangelista. E ele anuncia, e as pessoas estranham, mas aquele não era o cego de nascença que ficava pelo caminho, ele voltou a enxergar, e uns diziam, não é ele não, é só parecido com ele, outros diziam, não, é ele sim. E os sacerdotes o questionaram, você não era cego de nascença? Ele disse, era. E quem foi que te curou? Quem foi que te devolveu a visão? Aí ele disse, foi Jesus. E é óbvio, nós já sabemos, né? Os sacerdotes viviam naquele ambiente de inveja, de inquietação, porque não conheciam, não entendiam a palavra daquele que falava sobre amor, que falava de um Deus de amor, de um Deus que é Pai, e começaram a buscar formas de envolver e de incriminar Jesus, e começaram a perguntar, chegaram aos pais desse cego de nascença, os pais com medo disseram, não, pergunte para ele, porque ele já é adulto. E por fim, pergunta, e ele sempre respondendo a mesma coisa, foi Jesus que me curou, ele colocou um barro e me curou. E perguntavam, por fim, ele responde o versículo que é a nossa reflexão dessa manhã. Ele diz para os sacerdotes, eu já vos disse e não ouviste. Que quereis? Ouvir novamente? E Emmanuel vai nos trazer uma reflexão para esse versículo. Quantas vezes nós perguntamos, questionamos, indagamos e não prestamos atenção na mensagem que está sendo trazida para nós? Porque nós não queremos ouvir aquilo que está sendo dito para nós. Às vezes nós pedimos conselhos, né? E as pessoas nos dão um conselho exatamente do que a gente sabe que é certo, mas a gente não quer ouvir. E a gente continua perguntando, questionando. Então, esse é o versículo. Eu já vos disse e não ouviste. Que quereis? Ouvir novamente? Olha só o que Emmanuel nos traz na mensagem O Pão Nosso. Ele começa assim. É muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformarem os amigos compulsoriamente, conclamando-os às suas convicções particularistas. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavras, sem uma realização sadia ou edificante.
Quando Azevedo lia a mensagem de Joana em homenagem a Chico, não sei se todos perceberam um trecho que ela diz assim: ele manteve o silêncio ante as perseguições, ante as difamações, mas não foi um silêncio de inércia, era um silêncio de trabalho. Chico não se dedicou a responder, mais adiante ela diz, comprometido com o dever, não se dedicou a responder. Comprometido com o dever, ele não se afastou para ficar dando explicações. Olha o que Emmanuel nos traz na reflexão de hoje. Muitos religiosos e muitos de nós nos envolvemos em discussões infrutíferas para tentar convencer ao outro daquilo que não é nem sadio nem edificante. Se envolver na discussão. Um alerta que o filósofo nos faz, que esse benfeitor nos faz. Por vezes, nós nos encontramos e nos sentimos felizes dentro de um credo e queremos impor ao outro aquilo que a nós faz bem. E eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu conheci e me aproximei da doutrina espírita, eu queria converter toda a minha família, que não é espírita. E demorei muito tempo para entender que nós precisamos respeitar as escolhas e o limite do outro. Eu me perdia nessas discussões pouco saudáveis e pouco edificantes, querendo convencer o outro a enxergar com os meus olhos, porque nós todos temos um olhar como os óculos, né? Nós colocamos e enxergamos de uma forma. A vestimenta espiritual que a doutrina espírita traz ao meu coração serve a mim, mas eu não posso querer impor essa vestimenta aos meus familiares. Discutindo, querendo fazer com que eles compreendam aquilo que por vezes não são questionamentos e demandas deles, e não são inquietações deles. E para que nós pudéssemos entender, nós fomos buscar no livro O que é Espiritismo, onde Kardec vai dizer que, ele vai nos dizer o seguinte: é erro crer que se exige a fé antecipada de quem quer estudar. O que exige é a boa fé. Há sempre céticos e aqueles que duvidam e até negam a evidência. Não é isso que os sacerdotes faziam com o cego? Ele havia voltado a enxergar, eles diziam que Jesus o havia restaurado a visão e eles continuavam questionando, continuavam perguntando, eles não queriam aceitar aquela resposta. Vamos voltar para o nosso tempo de hoje, que por vezes alguns de nós querem impor ao outro aquilo que não é o tempo do outro e nem é a necessidade do outro, nos dedicando a discussões pouco sadias e infrutíferas. Mas Emmanuel continua na mensagem. O coração sinceramente renovado na fé jamais procede assim. É indispensável diluir o prurido de superioridade. Por vezes, quando nós encontramos respostas, onde nós buscamos, nas doutrinas que nós abraçamos, nós temos que ser muito vigilantes para não nos acharmos, para não nos acreditarmos melhores que os outros. E voltemos ao exemplo de Chico. Em que momento da sua vida nós vamos ouvir Chico dizendo ou professando que a doutrina espírita era a melhor religião? Ao contrário, Chico vai dizer: se tivessem dito que fora do espiritismo não há salvação, eu não teria me dedicado a essa doutrina. Mas,
como fora da caridade não há salvação. Eu me dediquei a essa doutrina. Ele não falou com essas palavras, mas foi essa mensagem que ele veio nos dizer. Então, nós não vamos encontrar, como nós estamos falando de Chico Xavier agora pela manhã, em Chico, essa postura de levantar bandeira e defender que esta é a doutrina melhor para todos. Foi a doutrina do coração dele. Foi a doutrina que no silêncio e no dever ele exemplificou e trabalhou. Mas não se perdeu e se ocupou em convencer, em fazer proselitismo, em querer impor aos seus irmãos de caminhada, mesmo aqueles que lhe buscavam a presença para socorro. E é isso que Emmanuel está nos chamando, que por vezes nós nos perdemos ao trabalho edificante buscando fazer isso. E o que ele chama, isso é inútil. E ele continua: é indispensável diminuir o prurido, que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes, tão logo se deixem conduzir a novos portos de conhecimento, nas revelações gradativas da sabedoria divina, porque os discutidores de más inclinações se incumbem a interceptar-lhes a marcha. A resposta do cego de nascença aos judeus argutos e inquiridores é padrão ativo para os discípulos sinceros. O benfeitor está nos chamando a pensar que nós precisamos reconhecer o tempo e o limite do outro. E mais lá atrás nós vamos encontrar em Kardec também dizendo isso. E como nós estamos dentro de uma casa espírita, falando da doutrina espírita, nós vamos utilizar o codificador quando ele diz, lá no livro que é Espiritismo, que é um livro constituído das cartas que Kardec responde às questões de um cético, de um crítico e de um padre. E ele vai dizer, o Espiritismo, ele é uma questão de crença pessoal, que não se pode depender de voto de uma assembleia, porque esse voto, embora lhe fosse favorável, não tem o poder de fornecer convicções. Que o Espiritismo não é para aquele que está bem e tranquilo na sua fé. Quantos irmãos de outros credos nós encontramos que estão bem e vivem plenamente o Evangelho do Cristo? Por que querer impor a eles a nossa doutrina? Por que querer impor a eles o meu sapato? Querer impor a eles a minha veste espiritual? De forma alguma. Porque o Cristo veio nos trazer um ensinamento, o amar. E este é um ensinamento que perpassa todas as religiões que buscam no Evangelho de Jesus, que se embasam, que se alicerçam no Evangelho do Mestre. Não se impõe a fé. A fé é um processo de conquista, de trabalho interno, de trabalho pessoal. Nós viemos aqui nessa casa, ouvimos as palestras, ouvimos as doutrinárias, ouvimos os diversos temas, mas esse processo de transformação interna, de consolidar tudo isso que nós ouvimos, que nós lemos, é pessoal e intransferível. Às vezes nós nos envolvemos no ambiente doméstico em discussões com familiares, com filhos, com outros parentes acerca da religião, querendo impor aos nossos familiares o nosso olhar, e isso, não foi isso que o Evangelho do Cristo nos traz. Que nós saibamos conviver como irmãos. Haroldo Dutra nos diz que o projeto da doutrina espírita para a humanidade não é nos transformar todos em espíritas, é nos transformar em homens de bem. Esse é o projeto da doutrina. Aqui na casa, nós temos diversos cursos. Nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, estudos acerca de outras obras,
estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos o EAD também estudando o Evangelho. E nós temos vários irmãos que nos buscam, que estudam conosco, que não são espíritas. E eu ouvi uma ocasião de um irmão dizer que por vezes nós buscamos, e muitos aqui que buscam conhecer a doutrina, para se tornarem melhores na fé que professam. Então o projeto não é nos transformarmos todos em espíritas, é fazer em nós a implantação do reino de Deus. E como é que nós fazemos isso? Semeando nos nossos corações o Evangelho do Cristo. E no silêncio, como Chico, no cumprimento do dever, fazendo aquilo que devemos fazer, que é o nosso compromisso, colocarmos em prática, porque assim nós vamos pescando. Essa é a ideia dos pescadores de homens. Como é que nós vamos pescando as pessoas que caminham conosco? Com o nosso exemplo, com a nossa atitude, com a nossa forma de agir. Se eu abracei uma doutrina que fala de entender a dificuldade e a adversidade como educadora, como um processo de aprimoramento, se eu estou aprendendo que Deus é Pai, que Deus é amor, que Deus sabe de todas as coisas e Ele só quer o bem para a minha vida, como é que eu posso viver? Como é que as minhas atitudes podem ser em sentido contrário, que não seja de respeitar aquele que caminha comigo, de me esforçar por compreender aquele que caminha comigo, porque nem sempre eu dou conta, mas fazer o esforço, de aprender a amar aquele que caminha comigo, de aprender a perdoar aquele que caminha comigo. No silêncio das nossas atitudes, a exemplo do mestre e a exemplo de Chico, não nos ocupando e perdendo tempo em convencer com palavras, que por vezes são vazias. Já diz o ditado antigo, né? As palavras convencem e o exemplo arrasta. Seria inútil, nos diz o benfeitor. E ele encerra a mensagem dizendo assim: não percas as tuas horas através de elucidações minuciosas e repetitivas para quem não as pode entender. Antes que lhe sobrevenham no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Quantos de nós estamos há anos caminhando na doutrina e talvez só agora comecemos a compreender algumas coisas, comecemos a fazer esse processo de utilizar aquilo que aprendemos para nos tornarmos criaturas melhores. Porque nós precisamos do sol e da chuva, do fogo e da água, da experiência que fomos adquirindo ao longo da vida, para que pudéssemos ir abrindo os nossos corações e os nossos espíritos, para compreender isso que por vezes eram palavras que nos chegavam aos ouvidos e que nós não entendíamos. Se nós precisamos desse tempo para irmos aprendendo, por que impor aos nossos irmãos uma atitude diferente? Por que impor aos nossos irmãos o nosso olhar? Façamos a nossa parte. Mas Emmanuel também nos alerta na mensagem: não sejamos omissos em responder àqueles que nos procuram. Quando alguém nos procura pedindo algum esclarecimento, alguma informação, alguma orientação acerca do Evangelho ou da doutrina que abraçamos, o façamos, respeitando o limite daquilo que nos foi perguntado. Como a criança. Quando a criança nos faz uma pergunta, nós não vamos responder para ela um tratado de física e de química. Nós vamos responder no limite daquilo que nos foi perguntado e no limite da sua capacidade de compreensão. É isso que Emmanuel está nos convidando a fazer. Que respeitemos o limite do outro, como queremos ser respeitados no nosso limite de compreensão e de entendimento acerca das doutrinas que abraçamos e, acima de tudo, do Evangelho do Cristo, que há mais de 2000 anos está disponível para nós e que nós ainda temos dificuldade de compreender a palavra dele.
Nós ainda temos dificuldade de compreender as suas parábolas, as metáforas, as figuras utilizadas. Que nós tenhamos respeito com o tempo do outro, como queremos ser respeitados em nosso tempo. E termina Emmanuel. Tens 1000 recursos de trabalhar em favor do teu amigo, aquele que te procura no caminho te pedindo elucidações, sem provocá-lo ao seu modo de ser e à tua fé. Nós temos 1000 maneiras de socorrer o amigo que nos busca, sem buscar impor a ele o nosso modo de vida, o nosso modo de ver e a nossa fé. Respeitando-o como criatura de Deus, como somos nós também, como queremos ser respeitados. Entendendo que quando nós damos alguma orientação, fazemos alguma elucidação, não quer dizer que o outro tenha que seguir exatamente aquilo que nós queremos, estamos dizendo. Eu me recordo, em algumas situações com famílias, que por vezes nós atendemos, que quando nós vamos orientar um filho ou um familiar, nós damos um conselho, a nossa intenção, a grande maioria de nós, é que aquele conselho seja seguido exatamente à risca. E quando o outro não o faz, nós nos ofendemos. Mas o outro tem o direito às suas escolhas e é responsável pelas escolhas que faz, pelas escolhas e pelos caminhos que toma. Então, que nós saibamos socorrer o irmão, o amigo, dar-lhe uma palavra de esclarecimento quando ele nos procura, mas respeitando o seu modo de ser e respeitando a sua fé. Porque nos perdermos no caminho, em discussões acerca deste processo de transformação, desse processo de semeadura da fé no coração de cada um, é tarefa infrutífera. Porque isso é o trabalho de cada um no solo do seu coração. E o mestre segue conosco nessa jornada, nos amparando, nos orientando, nos instruindo. Porque ele diz lá no Evangelho, quando os discípulos perguntam sobre essa situação do cego, sobre essa situação dos sacerdotes, Jesus diz para os discípulos, encerrando o Evangelho assim: eu vim a este mundo para que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos, ou seja, aqueles que acham que sabem tudo, aqueles que acham que têm todo o conhecimento, percebam que não sabem nada e que têm muito a caminhar. Esse é o sentido de tornar-se cego. E os fariseus que o acompanhavam perguntaram para ele: então quer dizer que nós somos cegos? E Jesus responde: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Agora, porém, que dizeis vemos, permanece o vosso pecado. Entendendo aqui pecado no sentido hebraico de que é perder o foco. Quantos de nós, às vezes, achamos que sabemos e perdemos o foco das nossas vidas? Porque falta-nos a humildade ensinada pelo Mestre e renovada por Chico Xavier na sua vivência. A humildade de reconhecer que nós também estamos numa caminhada de aprendizado, como o nosso irmão que nos procura para esclarecer as suas dúvidas e as suas angústias. Quantas vezes nós também procuramos outros para esclarecer as nossas dúvidas e as nossas angústias? Mas queremos ser respeitados nas nossas convicções, queremos ser respeitados no nosso modo de ser. Que o façamos isso com o outro. Que tenhamos todos um excelente dia, um excelente final de semana e aceitemos o convite dessa manhã, de sermos úteis, de tornar a nossa existência útil. De que forma? Colocando em prática o Evangelho do Cristo, não nos perdendo em discussões inúteis, mas gastando a nossa energia, como Chico Xavier, no cumprimento daquilo que viemos fazer neste planeta, que é nos tornarmos criaturas melhores. Muito obrigada e fiquem com Deus.